Bom dia. Nesse vídeo vamos comentar uma pergunta que sempre me fazem, né, e sempre é feita por aí, e diz o seguinte: afinal, por que a monarquia no Brasil acabou? Por que foi proclamada a República no infausto dia 15 de novembro de 1889. Se o Brasil estava crescendo, se o Brasil era próspero, se a figura do imperador era popular, por que houve então o golpe? Bom, para responder essa questão, normalmente os historiadores falam que houve as famosas 3 questões, né? Primeiro, a questão religiosa, já comentada aí por mim, que envolveu a figura de Dom Vital e de Dom Macedo Costa, que foram 2 bispos que foram presos por terem desafiado a maçonaria, né, e por terem defendido a Igreja Católica, né. Então, isso daí gerou um mal-estar que não foi sanado entre a Igreja Católica e o imperador Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II se posicionou ao lado dos maçons, no final da vida se aproximou mais da maçonaria, frequentando reuniões maçônicas, né? Então isso daí gerou um mal-estar entre a Igreja e a monarquia brasileira, a ponto de muitos padres e tal apoiarem a República, que isso supostamente daria mais liberdade para a Igreja. Então a questão religiosa foi dos fatores que levou à proclamação aí da República. Outro foi a chamada questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, os militares então, que foram vistos como heróis pela população, e muitos de fato eram heróis, acabaram então entrando na vida pública, entrando em várias questões, começaram a discutir, muitos queriam ficar acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário, criando atritos e mal-estar, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Isso aí levou a liderança depois de Deodoro da Fonseca, ao movimento republicano. Então, é o que se aponta também a questão militar, ligada ao exército, não à marinha, né? A marinha foi fiel a Dom Pedro II até o último momento, como nós vamos ver. E outra, a questão que na realidade acabou precipitando, né? O golpe foi a abolição da escravidão, feita no dia 13 de maio de 1888. Que, eu acho que era melhor nunca ter tido escravidão em nenhum lugar do mundo. O problema é que se critica como foi feita a abolição da escravidão em 1888, né? Que na realidade levou muitos agricultores, principalmente os pequenos, né? Aí também é uma coisa que pessoas analisam errado, dizendo que grandes proprietários foram afetados. Foram mesmo, porque não foram indenizados. Se é que deveriam ser indenizados ou não, isso é outra questão. Mas os que mais sofreram com a abolição da escravidão não foram os grandes fazendeiros. Conseguiram então repor a mão de obra por meio de imigrantes ou mesmo de ex-escravos, podendo pagar salários. Agora os pequenos proprietários de terra não tinham condições de pagar salário, né? Então muitos foram à bancarrota e à ruína completa. Isso daí é pouco comentado. Na realidade, que quem quebrou depois da abolição da escravidão não foi a elite fazendeira, mas sim os pequenos proprietários. E também para muitos, que pode parecer surpresa para alguns, mas isso os relatos são nesse sentido, de que muitos escravos também saíram perdendo também com a abolição da escravidão, porque em fazendas eles tinham que comer e onde morar. Aí, a partir do momento que tiveram que ir embora, muitos foram para a cidade viver de mendicância, e associa-se ao nascimento das favelas no Rio de Janeiro a justamente a abolição da escravidão. Então muitos foram para as cidades sem ter às vezes o que comer, vivendo da mendicância. Isso daí também levou
no Nordeste há vários problemas, gerando uma massa de gente que andava de cidade em cidade, a busca de caridade e de comida. O Nordeste sofreu muito com a abolição da escravidão. No Nordeste eles eram chamados de os 13 de maio. Inclusive muitos deles serviram como massa de manobra para Antônio Conselheiro. Eu fiz uma live, meu amigo Antônio, até comento sobre isso nessa live sobre Antônio Conselheiro. Então, lembrando que quando teve a abolição da escravidão, foi feita mais por monarquistas, né, do que por republicanos. Boa parte dos republicanos, ao contrário do que é divulgado, eram mais ligados a manter a escravidão do que abolicionistas. A quantidade de monarquistas abolicionistas era maior do que republicanos abolicionistas. Então, essas três questões, né, que na realidade se remete aos três pilares da monarquia brasileira, né, o pilar do exército, que era o pilar da força, o pilar religioso, o pilar do dinheiro, né, dos fazendeiros. Então esses três pilares foram abalados pelas chamadas três questões, né? Então esse foi o que realmente levou então a sociedade a aceitar o golpe de Estado, a quartelada infausta de 15 de novembro. Há também um outro dado interessante, que remete à figura do próprio imperador Dom Pedro II. No final, né, do seu reinado, na década de 1880, ele fez viagens para o exterior e ele parece ter desistido de reinar. Inclusive, ele já não se apresentava mais como um rei, ele se apresentava usando só roupas de pessoas comuns, de nobres comuns, mas ele não jamais se diferenciava, tinha abandonado os ritos do cargo, palácios abandonados. Isso daí diminuiu a figura dele perante o povo. Aliás, tem vários comentários nesse sentido. Joaquim Nabuco, Gilberto Freire. Gilberto Freire comenta muito bem que houve a troca da coroa pela cartola, como um movimento em que a realeza punha em risco sua própria existência, chamando, como nós vimos, de Dom Pedro de um imperador cinzento numa terra de sol tropical. Freire reclama da incompatibilidade entre as expectativas do povo e a nova figuração do imperador. No meio dos livros, Dom Pedro perderá de vista o Brasil que não o queria de cartola, mas de coroa. Um Brasil que eu queria vê-lo de cetro, reinando a cavalo como São Jorge de verdade, do que ele ouvir os discursos e as frases de censor moral no estilo de Marco Aurélio, né, remetendo ao imperador romano, de literato de terceira ordem. Dom Pedro abria mão da dimensão simbólica inerente à construção do seu poder político e, junto com o agravamento da situação política, escapava-lhe progressivamente o controle da situação. Então, nós vemos que, a par das três questões, a própria figura do imperador foi uma das causas da queda da monarquia. Ele simplesmente trocou, então, o cetro pela cartola, né? Ele aboliu, então, as vestes reais, já não se comportava como um rei. De fato, isso aos olhos da população foi muito negativo. Os jornais que tinham ampla liberdade no Brasil na época de Dom Pedro faziam caricaturas dele, ridicularizando, né? Então tudo isso abalou a figura dele. Uma outra coisa que era muito mal vista pela população é que, para muitos, ele ficava mais preocupado em estudar as coisas que ele gostava, ele era um grande estudioso, estudar línguas antigas, geografia, história de outros lugares, literatura, do que propriamente reinar no Brasil e cumprir com as suas obrigações. Muitos disseram, e talvez isso tenha sido cogitado pelo próprio Dom Pedro II, dele então abdicar em favor do seu neto, tendo como princesa regente a sua filha, a princesa Isabel. Por que a princesa Isabel, ao visto aos olhos de muitos, e Dom Pedro II também pensou nesse aspecto, não seria ideal para assumir o trono, por causa de duas questões. Primeiro, por causa da impopularidade
do marido dela, o Conde D, que foi acusado de muita coisa, lógico, muitas inverdades, mas ele de fato não foi uma figura impopular. Alguns até acusaram ele de erradamente servir interesses da França, então tudo isso daí pesava contra a princesa Isabel. Outro, por causa de uma pressão da maçonaria, não via com bons olhos a princesa Isabel, que era muito mais católica que o pai Dom Pedro II. Então muitos, erradamente, né, uma acusação vã, dizendo que a princesa Isabel serviria mais ao Vaticano do que ao Brasil. Então, houve um certo pensamento feito no momento e também analisado depois, de que se o Dom Pedro II tivesse abdicado em favor de um neto, tendo como regente a princesa Isabel, ele teria então salvado a monarquia. Esse foi um pensamento que ocorreu. Então, esses são outro fator, perdão, estava na continuidade, que também pesou para a monarquia ter caído, é que várias figuras que sustentavam a monarquia por causa do seu brilho pessoal e de defesa inconteste do imperador tinham morrido, cujo Duque de Caxias, por exemplo, e General Osório. Então, tendo em vista aquelas três questões estruturais, tendo em vista a impopularidade do Conde D, acusações infundadas contra a princesa Isabel de estar obedecendo ao Vaticano em detrimento ao Brasil, e também o Dom Pedro II ter abandonado praticamente os ritos da coroa em favor de ser um cidadão comum, né? Isso daí tudo levou um ambiente favorável para a proclamação da República. E a conspiração que derrubou a monarquia foi feita no exército, foi feita em clubes militares. É interessante que essa conspiração é análoga àquelas conspirações que o Brasil colônia viveu nos grêmios literários, não só no Brasil, mas na Europa, onde havia grêmios literários que, sobre a fachada de discutir literatura, teciam conspirações. Então, clubes militares, em vez de ser escondidos sobre a fachada de ser encontros sociais, lá se conspirava maçonicamente contra um imperador. Com a abolição da escravidão, o apoio aos golpistas cresceu entre os fazendeiros, havendo, grosso modo, duas divisões. Uns que ficariam neutros se a República viesse. Ou seja, eles não fariam um movimento revolucionário para derrubar o imperador, mas se a República viesse, eles não iam lutar contra ela. E outros que realmente trabalharam pela República, né? Então, houve, de fato, uma aliança entre militares e uma aristocracia rural descontente, né? E aí começou-se a conspirar. Esse veio conspiratório que aconteceu no exército e foi inspirado, sobretudo, por ideais positivistas, baseados em Augusto Comte, que são ideias completamente ridículas que eu vou comentar mais para frente, numa live e em outros vídeos, que é fundamental para entender o Brasil e também Getúlio Vargas. Então, essas ideias positivistas entraram no exército. O maior nome desse veio de pensamento ligado ao positivismo é o Benjamin Constant, outro traidor também. Então, começou-se a fazer uma conspiração. A conspiração precisa de algum nome, e o nome era Deodoro da Fonseca, que era um nome bem visto por ter atuado com bravura, principalmente no final da Guerra do Paraguai, né? Ele já tinha manifestado um tom insubmisso e meio rebelde, uma questão do Rio Grande do Sul. Aí, então, no Rio de Janeiro, a conspiração, conseguiu convencê-lo de dar um golpe. Aí tem algumas interpretações, né? Mais do que uma, né? Então, conta-se que no próprio dia 15 de novembro ele saudou o imperador e quis apenas depor o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, que seria o Visconde de Ouro Preto. Então, ele depôs o presidente do Conselho de Ministros, né? E o imperador, nessa ocasião, estava em Petrópolis. Então, o imperador, analisando a situação, e outros falaram que era até um problema de mudança de governo e não de ataque à monarquia. E o imperador, então,
acabou indicando Silveira Martins, que foi uma péssima indicação, porque o Silveira Martins era inimigo do Deodoro da Fonseca. E aí, nesse momento, então, de Deodoro da Fonseca de ter derrubado apenas um governo, né, apenas um nome, passou então a querer derrubar a monarquia e o sistema de governo. E a própria noção de Estado, né, de monarquia para república. Então, tudo isso teria sido feito em menos de 24 horas. Ele saudando o imperador, depondo na base da força o gabinete de Ouro Preto, e depois, quando veio o nome de Silveira Martins, então, aí ele teria então derrubado a monarquia. Então, há mais de uma interpretação sobre esse fato. Houve pressões, né, ameaças de prisão em cima do Deodoro da Fonseca. Houve boatos infundados de que a prisão de Deodoro da Fonseca ia ser feita iminente pelo imperador, que o imperador estaria ciente dessas conspirações e que ia mandá-lo prendê-lo imediatamente. E aí o Deodoro da Fonseca, com medo de ser preso ou morto, então teria então proclamado a República, né? E outros também diziam que o Deodoro poderia ser preso se não proclamasse a República. E uns comentaram, o Deodoro da Fonseca vai ser preso de qualquer forma, ou pelos republicanos ou pelos monarquistas. Então, envolvido numa pressão, né, num jogo de boatos e ameaças, ele acabou, então, proclamando a República no final do dia 15. Né? O Dom Pedro II e outros não sabiam o que estava acontecendo. E, segundo alguns livros, disse que nem os próprios republicanos tinham certeza se o golpe ia dar certo. Né? E, no final, acabou dando, mas muito era incerto. O Dom Pedro II achou que a situação poderia ser controlada. Né? E aí depois ele viu que a coisa era mais séria. Na realidade, não houve proclamação, não houve grito, viva a República. Né? Isso aí faz parte de uma lenda para equiparar Dom Marechal Deodoro num cavalo à figura de Dom Pedro I, mas não houve isso. Né? O único grito que ele teria dado mesmo seria de vivas ao imperador. Na realidade, Deodoro da Fonseca se revelou, na realidade, um traidor, né? Dos piores da história do Brasil. Uma figura realmente lamentável e execrável. Conta-se que no final da vida ele teria se arrependido. Esperamos que sim. Né? E agora, o comportamento do Dom Pedro II diante dos fatos foi também lamentável. Né? Que era de se esperar de um imperador ameaçado de um golpe de Estado, que ele se dispusesse a lutar. Isso foi oferecido a ele por ninguém menos, ninguém mais que Tamandaré. O almirante Tamandaré era o comandante supremo da Armada do Brasil, ou seja, da Marinha. Uma figura que muitos brasileiros viam também, de fato, era um herói também. Uma grande figura, uma das raras figuras antigas. Ele morreu com mais de 90 anos, o Tamandaré, né? E o Tamandaré ofereceu apoio a Dom Pedro II de lutar por ele, pela monarquia. E Dom Pedro II recusou o apoio do Tamandaré. Então foi uma vergonha o Dom Pedro II não ter lutado pela monarquia. Se ele tivesse lutado, não resta dúvida, com o apoio da Armada, que era extremamente poderosa, a insurreição teria sido silenciada. É lógico que poderia correr sangue, é lógico que a própria família real poderia ter morrido, talvez todos ou uma parte, depende do nível, como crescesse os acontecimentos, porém, se a pessoa é um rei de fato, tem que morrer pela nação, tem que lutar pela nação, pelo bem da nação. Então, nesse momento derradeiro, no qual o Dom Pedro II foi chamado a ser verdadeiramente um herói, lutando por uma boa causa, ele recusou a luta. Isso foi lamentável, a meu ver, de todos os pontos negativos do Dom Pedro II, foi o pior, foi ele ter recusado de lutar. Tem hora que não tem jeito, tem que lutar, vai deixar na mão de conspiradores e republicanos fanáticos positivistas. A República levou o Brasil ladeira abaixo, né? Então ele tinha que ter lutado, foi uma vergonha. Ele tinha meios, né?
O oferecimento do Tamandaré é pouco comentado pelos livros, né? Que diz que estava tudo perdido, tudo dominado. É mentira. Se tivesse o apoio da Armada, não tinha como o golpe, né, prosperar. Né? Não teria feito um bloqueio no Rio de Janeiro, ataques e tudo, outros do Exército. O Exército também não era unânime em apoio à proclamação da República. Na realidade, a proclamação da República, nome equivocado, mas que triunfou a proclamação da República, uma quartelada, foi um golpe palaciano. Um golpe palaciano que teve sucesso porque porque o imperador não quis lutar, essa que é a verdade. Aí foi uma vergonha. 2 dias depois ele foi expulso então do Brasil, literalmente. Né? Não queriam que ele ficasse muito tempo, justamente com medo do golpe não triunfar. Se ele ficasse muito tempo no Brasil sem fazer nada, pode ser que o golpe não teria triunfado, as pessoas e outros militares teriam lutado por ele. Mas ele foi embora, não quis lutar. Foi uma vergonha. Levou toda a família real embora. Ele morreu no exílio, não vamos contar o final da vida dele agora. Só lamentando também um outro episódio que aconteceu, essa falta de ânimo de luta da família real brasileira, que a República se tornou impopular, né? O Deodoro da Fonseca se revelou uma pessoa horrorosa, inclusive na administração. Se revelou uma pessoa péssima na administração. Houve revoltas militares, o Brasil estava à beira de uma grande guerra civil, e num determinado momento, Silveira Martins, o mesmo, que ia substituir o Ouro Preto, ele propôs então para a princesa Isabel, não para ela, mas para o filho dela, Dom Pedro, ser aclamado imperador do Brasil, reclamaria a coroa e lutaria a partir do Rio Grande do Sul. Tendo em vista que a República era impopular, tendo em vista vários descontentamentos que havia, esse plano do Silveira Martins tinha grandes chances de dar certo, né? Então aí, não mais a princesa Isabel, mas sim o filho dela, Dom Pedro, seria então aclamado imperador do Brasil, reclamaria a coroa e com apoio do exército e da armada reconquistariam a coroa, né? E o Brasil voltaria a ser monarquia. Esse é o plano de Silveira Martins. A princesa Isabel boicotou esse plano e o Silveira Martins ficou irritado, decepcionado e disse: então o caminho da senhora de se dizer na princesa Isabel é realmente o convento. Outra coisa lamentável também, ela deveria ter aceitado a proposta, porque conforme eu falei, tem hora que os nobres têm que lutar, né? Afinal, a nobreza nascida na Idade Média era a nobreza do sangue, ou seja, aqueles que estavam dispostos a morrer e escorrer sangue para a defesa do seu povo e da religião. Ao negar isso, né, realmente se viu que aquela família real não era tudo que se esperava dela. Então foi um episódio assim, outro momento assim lamentável. Lembrando que, ao contrário do que alguns aí divulgam, não teve nenhuma participação popular na proclamação da República. O Dom Pedro I era muito querido pelos ex-escravos, principalmente a figura de Isabel era muito querida pelos ex-escravos, inclusive nasceu um movimento isabelista, né? O isabelismo. Então, por exemplo, José do Patrocínio, que também é outro traidor, porque ele foi um dos promotores do isabelismo, né? Propôs a guarda negra para a família imperial, depois traiu e apoiou a República. Mas então os ex-escravos, né, e negros apoiavam a monarquia. Na realidade, o golpe contra a monarquia foi feito por uma elite branca, né, ligada ao exército e a aristocratas, que dizem erradamente somente de paulistas. Não era. Todo o Vale do Paraíba, carioca e paulista apoiou, né? Boa parte deles apoiou. Não foi só feito de paulistas, que também traidores também. Não é porque é paulista que vai deixar de ser traidor. Na realidade, a monarquia caiu, a república se impôs porque não tinha um rei para reclamar, para lutar contra ela e para reclamar
a coroa. Dom Pedro II não quis isso, e depois a princesa Isabel erradamente também não quis lutar. Bom, aqui resumidamente essas são as linhas gerais da proclamação da República, que levou o Brasil com o tempo, né, ladeira abaixo. Muito diferente o Brasil do Império do Brasil da República. Então, muito obrigado. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Também lembrando que as inscrições para a Escola da Verdade Histórica, que eu comento mais detalhadamente sobre esse e outros fatos da nossa história, estão abertas na nossa plataforma online, na página que é indicada abaixo. Muito obrigado.